a gente poder discutir questão de desenvolvimento social para o Rio Grande do Sul, alguns aspectos da última PNAD, né, que traz algumas novidades muito interessantes do ponto de vista da população feminina. Quais sejam? A população brasileira, em 2008, era de 189,9 milhões de pessoas, sendo que 51,3%, ou 97 milhões, era composta por mulheres. Então, existe um saldo positivo de mulheres na sociedade em relação a 2007. Quando tínhamos 4,5 milhões de mulheres a mais do que homens, em 2008, o saldo cresceu para 5,1 milhões. E o que eu quero trazer com isso? Não dá para a gente pensar num projeto que não é num futuro muito longo, não, é agora em 2010, sem a gente considerar esse dado, né, de que existe, sim, isso é real, isso é fato, 1/3 da população mundial de mulheres é que está hoje sendo chefe de famílias. Então, se nós temos essa população, esse diferencial, não dá para nossos governos, para as nossas ações, para os nossos programas de governo, não pensar na possibilidade de que, sim, as mulheres devem estar inseridas, que as mulheres negras devem fazer parte dessas políticas e dessas ações. Isto tem um diferencial. E nós fizemos um diferencial quando fomos governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul, e faz o diferencial hoje quando estamos no governo federal. E por que faz um diferencial? Só porque nós somos a maioria? Não, não é só por isso. Mas, sim, porque são as mulheres que estão hoje, e sempre estiveram, obviamente, só que isso nunca foi dado visibilidade a essas questões, as que estão demandando todas as políticas sociais. Majoritariamente são as mulheres que demandam as políticas sociais. Seja no âmbito da família, seja no âmbito do mundo do trabalho, que aí estão também colocadas as desigualdades salariais, as desigualdades que já foram colocadas também pelo companheiro Haddad, no que diz respeito fundamentalmente à educação. Majoritariamente são as mulheres que estão nessas escolas, nessas universidades também. Então, se a gente está discutindo um processo que avance, que traga o desenvolvimento social para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, obviamente, não tem como a gente deixar de pensar e elaborar essas estratégias do ponto de vista das diferenças de gênero que existem no país, que existe neste Estado, e das diferenças raciais. A PNAD também traz uma pergunta. Quer dizer, aonde está a nossa juventude? O Estado do Rio Grande do Sul, ele passou de 2007, nos últimos 10 anos, 1998 e 2008, ele passou de 10% para 13,5% o índice de envelhecimento. Então, onde é que está a nossa juventude? Para onde foram os nossos jovens? Qual foi o fato que aconteceu nesse período dos últimos 10 anos? Então, isso também a gente traz à tona para o debate, porque a gente precisa pontuar as questões fundamentais na construção de um programa que se diz democrático e popular. Trazer à tona o debate das mulheres com essas diferenças é importante para que a gente construa de fato e façamos a diferença, porque nós já fizemos e podemos fazer muito mais. Então, obrigada, por enquanto, a esta contribuição. Muito bem, a Anne, agradecemos a grande contribuição. Queria saudar aqui também a presença do deputado Ronaldo Zuc, que está conosco, Jário Jorge, prefeito de Canoas, Ivan Brás, nosso secretário de Segurança de Sapucaia. E agora a gente vai passar a palavra para o Ayrton Michels, que foi nosso superintendente da SUSEP, no governo Olívio, foi também, e hoje é chefe da Divisão Penitenciária Nacional, né? E certamente esse é um dos principais, se não o principal gargalo hoje de segurança pública, que é o modelo do nosso sistema prisional, né? E especialmente aqui no Rio Grande do Sul,
desumanidade como que se encontra os nossos presídios, em especial o que nos causa horror, que é o presídio central ser o maior presídio da América Latina e certamente o mais desumano da forma como trata as pessoas lá. Então, eu queria passar a palavra para o Ayrton Bichos, porque eu não tenho dúvida que... Em 80, eu creio que o índice de analfabetismo no Brasil, ministro, devia ser 20%, 18%, não sei, 80%. Início hoje é 9%. Mas, de qualquer maneira, nós melhoramos, né? O Brasil, nesses 20 e tantos anos, nessa questão de educação, nós melhoramos, né? Sensivelmente. Na questão da saúde pública, a nossa longevidade hoje é 70 anos. Lá em 1980, em torno de 60 anos. Em 1980, o Brasil tinha um índice de 13 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, o Brasil tem um índice de 25 a 26 homicídios por 100 mil habitantes. Nós somos, sempre ponteamos, aí, nos corteamos, entre os 4, 5 piores países do mundo em índices de criminalidade, quando esse índice é o homicídio. Mais interessante é que o serviço público melhor remunerado, quer dizer, o serviço público pior prestado pelos estados, pelo Estado brasileiro, portanto, é o Serviço de Segurança Pública, né? Nesses anos todos, pelos índices. Outras circunstâncias de vida e de sociedade melhoraram, né? Talvez não tanto quanto esperado, e o que piorou, isso é notório, foi a segurança pública. Entretanto, os melhores salários no Estado brasileiro são os salários pagos para quem trabalha em segurança pública. Eu não vou falar dos soldados da Brigada Militar, não vou falar dos policiais ou dos soldados, mas um agente da Polícia Federal tem um salário superior a um doutor da universidade, provavelmente, de uma universidade federal nossa. Um promotor de justiça, um juiz de direito, começa lá em Tucunduva ganhando 3 vezes o que ganha um professor universitário, 4, 5 vezes o que ganha um médico da saúde pública, de serviços bem melhor prestados. Então, vejamos, né, como a gente se constata que esse tema, de fato, ele é de segurança pública é complexo, até porque nós... E aqui tem, talvez, uma metáfora, uma situação interessante. Um ministro da Educação e um cadeieiro, né? Como a gente diz no DIE. A gente chama quem cuida de cadeia, embora não seja essa a minha profissão. Eu já fui o cadeieiro do governador Olívio Dutra, agora estou sendo o cadeieiro do ministro Tarso Genro e do nosso partido, do presidente Lula. Nós, na esquerda, nós não produzimos nenhum acúmulo, nós até começarmos a assumirmos governos, nós não produzíamos nenhum acúmulo de conhecimento em segurança pública. Porque isso, para nós, era um tema que não nos interessava em absoluto, porque o dia que nós governássemos, nós teríamos uma sociedade que não teria criminalidade, uma sociedade onde nós não precisaríamos dessas coisas sujas e terríveis e repressoras como cadeias. A gente falava e ainda fala, não se pode, por que eu vou construir, como é que eu vou botar dinheiro numa cadeia se está faltando dinheiro para uma escola? De fato, esse é um princípio, né? Sucede que, a partir do momento que se começa a governar, começa a vir as preocupações da sociedade e tal, nós, então, começamos a ter que nos preocupar com isso também, a partir do momento em que passamos a assumir governos. Bem, o nosso acúmulo também, a partir daí, de governo, foi um acúmulo de muito conflito com corporações, de muito conflito com instituições, de uma mídia que descobriu que uma forma muito frágil